O filho negro de uma cantora famosa foi convidado para cantar na escola de brincadeira, mas sua voz deixou todos sem palavras. Ei, pessoal, vamos ver o filho da diva passar vergonha. A risada estridente de Blake ecoou pelo auditório enquanto outros adolescentes se entreolhavam com sorrisos maliciosos. No palco, os holofotes criavam uma ilha de luz cruel onde Marcus Johnson, de 16 anos, esperava sozinho diante de uma plateia de rostos pálidos e sorrisos zombeteiros. A Westmore Academy era o tipo de escola particular onde adolescentes ricos ostentavam sobrenomes poderosos e egos ainda maiores, um lugar onde os alunos dirigiam carros de luxo e competiam para ver quem daria a próxima festa extravagante. Marcos era o projeto de caridade da escola, um garoto negro de Oakland, que havia ganhado uma bolsa integral enquanto sua mãe, Vivian Johnson, uma superestrela da soul music, viajava pelo mundo. O microfone está no Sr. Johnson. O diretor Reynolds sorriu com falsa cordialidade. Já que você insistiu em participar do show de talentos, estamos todos ansiosos para ver o que você preparou. A plateia riu baixinho. Todos sabiam que Marcos nunca tinha se voluntariado. Blake e seus amigos falsificaram sua assinatura no formulário como parte de uma elaborada humilhação. Vamos ver se talento é de família, disseram nos corredores. Marcos nunca havia cantado em público. Na verdade, ele fazia questão de esconder qualquer ligação com a carreira da mãe, não por vergonha. Vivian Johnson era uma força da natureza que havia ganhado 5 Grammys, mas por exaustão por sempre ser reduzida à filha da famosa cantora. Desde que chegou a Westmore, 6 meses antes, ele vivia à sombra desse rótulo, mesmo enquanto se matava estudando para provar seu valor. Era estranho como ninguém parecia se lembrar de que sua mãe era negra quando pediam selfies ou ingressos para shows. Mas, quando queriam menosprezá-lo, de repente, a cor de sua pele se tornou o alvo perfeito para piadas disfarçadas de brincadeiras amigáveis. Estamos esperando, Marcos, insistiu a diretora Reynolds, tamborilando os dedos. Ou você vai desistir? Ele sentia o peso da escada. Podia praticamente tocar a expectativa de fracasso que pairava no ar. No fundo da plateia, ele viu Blake e seus amigos com seus celulares prontos para registrar seu constrangimento e transformá-lo no próximo vídeo viral humilhante. Não tenho nada preparado, disse Marcos em voz baixa, mas firme. Que pena, respondeu o diretor com um suspiro teatral. Talvez da próxima vez eu ache que podemos, mas posso inventar alguma coisa, concluiu ele. Um silêncio repentino tomou conta do auditório. De seu lugar na primeira fila, a professora de música, Senhora Rivera, olhou para ele com uma expressão indecifrável. Apenas uma semana antes, ela o encontrara sozinho na sala de música depois da aula, cantarolando baixinho enquanto lia um livro de história. Ele não sabia que ela estava ali até ouvir o som de partituras caindo no chão. Você não precisa fazer isso, disse a Senhora Rivera, agora em voz baixa. Ela era a única pessoa naquela escola que realmente o conhecia. Marcos respirou fundo. Havia 2 que saíam do palco derrotados ou mostravam uma parte de si que sempre escondera. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo algo queimar no peito. Não apenas raiva, mas uma determinação silenciosa. Ele conhecia esse sentimento. Na verdade, vou cantar algo que minha mãe escreveu, anunciou ele com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Mas ela nunca gravou nem mostrou a ninguém. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Até os mais cruéis ficaram intrigados. Uma música inédita de Vivian Johnson que valia a pena compartilhar. O que ninguém na academia Westmore sabia era que, antes de Vivian se tornar famosa, antes do Grammy e dos shows lotados, ela era apenas uma mãe solteira cantando canções de ninar para o filho em um pequeno apartamento em Oakland. Marcos crescera não apenas ouvindo a voz dela, mas também aprendendo com ela. Enquanto ajustava o microfone, seus olhos encontraram os de Blake, que ainda sorria ironicamente. Mas havia algo no olhar calmo e determinado de Marcos que fez o sorriso do valentão vacilar brevemente. Se essa história de preconceito e humilhação pública te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal para descobrir o que acontece quando subestimamos alguém com base apenas em preconceito e como um momento criado para destruir pode se tornar o catalisador de uma reviravolta que ninguém jamais esquecerá. O que você está esperando, Johnson? Talvez você precise que sua mãe cante para você, gritou Blake, provocando outra onda de risos. Marcos fechou os olhos, respirou fundo. Quando falou, sua voz era baixa, quase um sussurro no microfone. Essa música se chama Raízes Invisíveis, e então ele cantou. A primeira nota saiu trêmula, mas rapidamente encontrou seu equilíbrio. Era uma balada comovente com toques de jazz, o tipo de música que exigia controle vocal e profundidade emocional.
A voz de Marcos, contrariando as expectativas de todos, não estava apenas afinada, era extraordinária, profunda e rica, com um timbre que parecia impossível para alguém da sua idade. Na terceira fileira, Blake piscou, confuso. Isso não estava no roteiro. A humilhação planejada estava se transformando em algo completamente diferente. Marcos cantava sobre raízes crescendo sob o concreto, invisíveis mas poderosas, sobre carregar a história de seus ancestrais no sangue, sobre permanecer inteiro em um mundo que tenta nos destruir. Cada palavra, cada nota parecia desfazer camadas de uma persona cuidadosamente construída. Na primeira fila, a senhora Rivera observava com os olhos marejados. Ela havia testemunhado algo raro naquela sala de música na semana anterior. Não apenas talento bruto, mas a disciplina que só se conquista com anos de prática dedicada. Depois que a partitura caiu no chão, ela perguntou por que ele escondia aquela voz. Porque eu não quero ser o garoto que canta as músicas da mãe, respondeu Marcos, dando de ombros. E eu não quero ser o projeto de diversidade que canta, quero ser respeitado por mais do que meu sobrenome ou pela cor da minha pele. Rivera sabia exatamente o que ele queria dizer. Como pianista latina que havia deixado os palcos para dar aulas, ela conhecia bem o peso dos rótulos e das expectativas. Mas negar seu talento é negar parte de quem você é, disse ela. Então, agora, enquanto a voz de Marcos preenchia o auditório, Rivera percebeu que finalmente havia entendido aquela lição. Tarde demais, ela notou Blake saindo furtivamente pela lateral do auditório, cochichando com dois amigos, todos com sorrisos irônicos. A música chegou a um breve interlúdio e Marcos abriu os olhos. Alguns alunos haviam parado de filmar, outros pareceram genuinamente impressionados. A diretora Reynolds franziu a testa, claramente reavaliando sua opinião sobre o projeto de caridade. Foi aí que a sabotagem começou. As luzes do palco começaram a piscar freneticamente no sistema de som. Um som agudo cortou o ar. Alguém havia invadido a cabine técnica. Marcos hesitou, errando uma nota, mas não parou. Quando o som retornou, uma batida eletrônica pesada e estridente se sobrepôs à sua voz. Pelo sistema de som, os amigos de Blake estavam claramente tentando transformar sua apresentação em piada novamente. A plateia parecia confusa no palco. Alguns riram, achando que a interferência fazia parte da apresentação. Outros começaram a sussurrar. Percebendo a sabotagem, a diretora Reynolds se levantou para intervir, mas antes que ela pudesse fazê-lo, algo inesperado aconteceu. Marcos ajustou a voz. Em vez de lutar contra a batida eletrônica intrusiva, ele a incorporou modificando o ritmo da música e transformando a perturbação em música. Anos observando sua mãe improvisar em ensaios e shows o ensinaram a transformar acidentes em oportunidades. As expressões nos rostos de Blake e seus amigos mudaram de satisfação maliciosa para decepção. A plateia, que segundos antes parecia pronta para testemunhar um desastre, assistiu a um verdadeiro tour de force musical. Os alunos que ainda estavam filmando começaram a se balançar ao som da música. Alguns ergueram os celulares com as lanternas acesas como se estivessem em um show de verdade. A música agora tinha vida própria, maior do que a intenção humilhante que a provocara. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos, antes de uma explosão de aplausos. Não foram aplausos educados ou forçados. Foi genuíno, espontâneo, surpreendente. Um garoto na primeira fila, Thomas, herdeiro de uma fortuna imobiliária e normalmente um aliado leal de Blake, foi o primeiro a se levantar para aplaudir de pé. Outros o seguiram. Blake permaneceu sentado com os braços cruzados e o rosto contorcido numa expressão amarga. Seu olhar dizia tudo. Isso não acabou. Nos bastidores, após os aplausos, a senhora Rivera encontrou Marcos tremendo levemente, a adrenalina ainda correndo em suas veias. "Você sabia que eles tentariam algo assim, não é?" perguntou ela baixinho. Marcos assentiu. Blake já tinha mencionado que preparariam uma surpresa para a minha apresentação. Foi por isso que escolhi essa música. Minha mãe escreveu para que eu pudesse improvisar e adaptar de acordo com o público. E você sabia tão bem que conseguiu contornar a sabotagem, acrescentou Rivera, admirada. Eles te subestimaram completamente. Eles sempre me subestimam, respondeu Marcos com um meio sorriso. Foi por isso que você decidiu se apresentar mesmo sabendo da armadilha? Para provar algo? Marcos hesitou. Não exatamente. Cantar nunca foi meu plano, mas ontem à noite, depois que descobri sobre a candidatura falsa, recebi um e-mail. Ele fez uma pausa como se estivesse decidindo se continuaria. Um e-mail do Berklee College of Music, em Boston, um programa de bolsas de estudo para talentos excepcionais. Minha mãe enviou uma gravação minha cantando sem me avisar. A professora ergueu as sobrancelhas surpresa.
Essa é uma das melhores escolas de música do país, e eles querem uma apresentação ao vivo, uma audição na semana que vem. Marcos passou a mão no rosto. Você acredita que minha mãe nunca me disse que me achava bom o suficiente? Rivera segurou seu ombro gentilmente. Às vezes os pais veem potencial que não vemos em nós mesmos. O momento foi interrompido por um grupo de alunos entrando no vestiário, todos querendo falar com Marcos. Entre elogios e perguntas sobre a mãe, poucos notaram Blake parado na porta, com o olhar frio e calculista. Ele digitava furiosamente no celular. Aproveite o momento, sussurrou Blake quando finalmente conseguiu passar por Marcos. Garanti que seria breve. Havia algo em sua voz, uma confiança perturbadora que fez Marcos sentir um arrepio. O que quer que Blake estivesse planejando era pior do que luzes piscantes ou interferência no sistema de som. Naquela noite, ao retornar ao seu dormitório no campus, Marcos recebeu uma notificação. Alguém havia postado um vídeo de sua apresentação nas redes sociais da escola. Não era apenas o vídeo, foram os comentários abaixo. O primeiro, de uma conta anônima, dizia: "Descubra a verdade sobre o talento de Marcus Johnson e por que sua mãe o mantém escondido do público." Foi só o começo. Na manhã seguinte, o celular de Marcos não parava de vibrar. Notificações inundavam sua tela, mensagens, comentários, compartilhamentos. O vídeo que Blake havia postado não era apenas da apresentação, era uma montagem maliciosa que intercalava Marcos cantando com clipes antigos de Vivian Johnson, sua mãe, sugerindo que ele estava apenas imitando-a e não tinha talento próprio. A legenda era devastadora. Exclusivo. Por que a diva Vivian Johnson esconde o filho do palco? Fontes confirmam que ele foi rejeitado por todas as gravadoras por falta de originalidade. Um projeto de caridade triste e falso. Marcos sentiu o estômago embrulhar. Não era a primeira vez que tentavam dispensá-lo, mas nunca ignoravam meus telefonemas de forma tão pública e cruel. Agora a voz de sua mãe ecoava quando ele finalmente atendia. Vivian Johnson era muitas coisas, uma superestrela internacional e uma mãe solteira incrivelmente ocupada, mas nunca foi de tolerar injustiças. Acabei de ver aquela porcaria que você postou. Vou pegar o primeiro voo para casa. Mãe. Não. Marcos protestou. Isso só vai piorar as coisas. Blake vai adorar transformar isso em ainda mais drama. Houve um momento de silêncio na linha. Você tem razão, Vivian finalmente disse. Essa é a sua história para contar. Mas deixe-me ajudá-lo de outras maneiras. Em seu dormitório, Marcos olhava para o teto. Ao lado dele, seu colega de quarto, Eli, um garoto quieto de Chicago, com quem ele mal trocava palavras, surpreendentemente ofereceu ajuda. Meu pai é advogado de difamação, disse Eli sem tirar os olhos do laptop. E eu entendo um pouco de rastreamento digital. Marcos olhou para ele, perplexo. Desde quando você se importa? Ele finalmente olhou para cima. Desde que ouvi você cantar ontem. E já que vi o que eles fizeram depois, há limites que não se deve ultrapassar. Na sala de música, a senhora Rivera também estava montando sua própria ofensiva como assessora do jornal estudantil. Ela tinha acesso privilegiado. Olha isso, disse ela mostrando a Marcos uma pasta de arquivos em seu computador. Tenho gravado todas as reuniões do Conselho Estudantil dos últimos 3 anos para transcrição. Adivinha quem está sempre falando nos arquivos? A voz de Blake discutia abertamente como ele estava manipulando as notas do comitê disciplinar, até mesmo casos anteriores de bullying contra outros bolsistas. Era uma confissão involuntária de um padrão sistemático. Isto é, Marcos hesitou. Ouro puro, concluiu Rivera. Só precisamos do momento certo. O momento chegou mais cedo do que esperavam. Blake, embriagado pelo aparente sucesso de seu ataque online, convocou uma reunião especial do Conselho Estudantil, do qual era presidente para discutir questões de integridade artística no show de talentos. Ele não sabia que Marcos havia sido avisado por Thomas, o garoto que fora o primeiro a se levantar e aplaudir. No grande auditório, o Conselho Estudantil se reuniu com a administração da escola. Blake parecia confiante e impecável em seu blazer personalizado, enquanto o diretor Reynolds o observava com óbvia admiração. Temos evidências de que certos participantes usaram recursos técnicos inadequados para melhorar artificialmente suas performances, começou Blake, lançando um olhar calculado para Marcos, sentado em silêncio no fundo da sala. Foi então que as portas do auditório se abriram. Não foi Vivian Johnson quem entrou, como todos, inclusive Marcos, esperavam. Era um homem negro de meia-idade, vestindo um terno simples, mas elegante. Richard Torres, produtor musical vencedor de vários prêmios Grammy e padrinho de Marcos. Espero não estar interrompendo, disse Torres com uma voz acostumada a comandar estúdios de gravação.
Fui convidado pela senhora Rivera para discutir possibilidades de parceria com o programa de música de Westmore. Blake piscou confuso. Este não era o confronto que ele esperava. Senhor Torres, o diretor Reynolds se levantou reconhecendo prontamente o renomado produtor. Que honra inesperada! A honra é minha, respondeu Torres enquanto caminhava pelo corredor central, principalmente depois de assistir a este vídeo que está circulando. Fiquei impressionado com o talento deste jovem. O diretor pareceu confuso. Vídeo? Rivera ligou o projetor. A tela não mostrava a montagem difamatória de Blake, mas o vídeo original e sem edição da apresentação de Marcos, incluindo o momento em que as luzes piscaram e a batida eletrônica invadiu a apresentação. Como produtor que trabalha com talentos há mais de 20 anos, Torres continuou. Eu reconheço o talento nato quando o vejo. Mas o que mais me impressionou foi isso. A imagem mudou. Agora mostrava Blake e seu amigo invadindo a cabine técnica, claramente visíveis mexendo no equipamento durante a apresentação de Marcos. Câmeras de segurança, Rivera explicou suavemente ao diretor atordoado, instaladas após o incidente de vandalismo do ano passado. Blake empalideceu. Isso foi tirado do contexto. E então é isso? Perguntou Torres enquanto a tela mudava novamente. Agora mostrava capturas de tela das mensagens de Blake, planejando não apenas a sabotagem do programa, mas também a campanha de difamação. Vamos acabar com o garoto negro antes que alguém descubra que ele é melhor do que nós, dizia uma das mensagens. O auditório ficou em silêncio mortal. Como isso aconteceu? Blake gaguejou, buscando apoio no rosto do diretor. Seu amigo Thomas sentiu que precisava limpar a consciência, explicou Marcos, finalmente falando. Ele entregou tudo para Eli e a senhora Rivera ontem à noite. A diretora Reynolds parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Blake, vá para minha sala, agora. Enquanto Blake cambaleava para fora derrotado, Torres se virou para Marcos com um sorriso. Então você nunca contou a eles, contou? Marcos balançou a cabeça, um pequeno sorriso se formando. Contou a eles o quê? Zrenia perguntou Rivera. Torres abriu um sorriso ainda maior, que além de ser afilhado de um produtor, Marcos gravou um álbum inteiro no meu estúdio no ano passado. Um álbum com lançamento previsto para o mês que vem. Choque e compreensão se espalharam pelos rostos de todos. É verdade, Marcos confirmou calmamente. Eu não queria que ninguém soubesse. Eu queria ser julgado pelos meus próprios méritos, não pelo nome ou pelas conexões da minha mãe. Mas agora... Ele olhou para a porta pela qual Blake havia saído em desgraça. Agora acho que é hora de minha música ser ouvida. E assim o que Blake planejara como uma humilhação final se transformou na revelação pública de um talento que o mundo inteiro logo conheceria não mais como filho de Vivian Johnson, mas como Marcus Johnson, um artista por direito próprio. Ao final daquele dia, 2 vídeos estavam circulando na internet. Um da incrível apresentação de Marcos e outro de Blake sendo escoltado para fora do campus, com sua humilhação gravada para sempre para milhões de espectadores. Às vezes as piadas mais cruéis acabam tendo os finais mais inesperados e justos. O campus da Academia Westmore parecia diferente naquela manhã de segunda-feira. Avisos sobre uma assembleia especial foram afixados em todos os murais e nas redes sociais da escola. Um comunicado formal anunciou mudanças no Código de Conduta e nas políticas antidiscriminação. Em menos de 72 horas, o escândalo envolvendo Blake transformou a instituição. Marcos chegou discretamente pelos fundos, evitando os olhares curiosos e os repórteres que lotavam a entrada principal. A notícia do lançamento iminente de seu álbum vazou para a imprensa local, atraindo uma atenção inesperada. Como é ser a pessoa que expôs décadas de racismo institucional da Covid? Zwingou Eli enquanto caminhavam juntos para ir à primeira aula. Marcos ajeitou a mochila como alguém que só queria estudar em paz. Na sala do diretor, uma reunião tensa estava em andamento. O diretor Reynolds, agora sob investigação do conselho escolar por negligência, olhava nervosamente para os membros do comitê disciplinar. O caso Blake Hammond não é um incidente isolado, disse um consultor recém-contratado para gerenciar a crise. Uma análise preliminar das gravações fornecidas pela senhora Rivera revela um padrão sistemático de proteção a certos alunos. Fora da Academia Westmore, a vida de Blake estava rapidamente se desintegrando. Sua admissão antecipada em Harvard foi revogada. 3 universidades de elite que o aceitaram reconsideraram suas ofertas. Seu pai, um executivo proeminente, enfrentou perguntas desconfortáveis de acionistas sobre valores familiares e responsabilidade social. Blake foi visto pela última vez saindo da casa dos pais com 2 malas, com destino a uma escola militar no Arizona.
Sua conta no Instagram, antes repleta de fotos de iates e festas exclusivas, foi desativada após uma enxurrada de comentários negativos. Enquanto isso, o Richard Torres Studio fervilhava de atividade. Marcos, sentado em uma cadeira giratória de couro, ouvia as mixagens finais de seu álbum, Raízes Invisíveis. Eu sempre soube que você tinha algo especial, disse Torres, ajustando o equalizador. Mas o que aconteceu naquela escola trouxe uma profundidade à sua performance que não existia antes. Experiência de vida, respondeu Marcos com um leve sorriso. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua mãe, Vivian, que finalmente estava voltando de sua turnê mundial. Orgulho não chega nem perto de descrever como me sinto por estar lá amanhã. Eu te amo. Ela já tinha assistido ao vídeo original da apresentação de Marcos mais de 100 vezes, confessou mais tarde. Eu vi você transformar o ódio deles em arte, disse ela quando finalmente se conheceram. É isso que os grandes artistas fazem. No mês seguinte, o retorno de Marcos à Academia Westmore foi diferente. Os corredores não estavam mais cheios de risos abafados ou olhares condescendentes. Em seu lugar, havia um respeito cauteloso, talvez até admiração. Thomas, o antigo aliado de Blake, que havia fornecido a evidência crucial, agora o cumprimentava nos corredores. Outros alunos, antes cúmplices silenciosos, buscaram redenção com gestos de inclusão. A diretora Reynolds foi substituída pela vice-diretora Garcia, uma educadora progressista que imediatamente lançou um programa de conscientização sobre privilégios e diversidade. A senhora Rivera foi promovida a chefe do departamento de arte. Sabe o que é irônico? Comentou Marcos com ela durante uma sessão de terapia. Blake queria me expor como filho do famoso cantor, mas acabou me libertando desse rótulo para sempre. O lançamento do álbum Invisible Roots aconteceu em uma tarde de primavera, sem grandes festas ou extravagâncias, apenas um evento intimista no Torres Studio, com as pessoas que realmente importavam. Vivian Johnson estava lá assistindo orgulhosamente de um canto enquanto seu filho fazia um breve discurso. Este álbum nasceu da necessidade de ser visto além dos rótulos, explicou Marcos aos presentes. Quando cantamos, não somos definidos pela nossa cor, nossa família ou nosso passado. Somos definidos pela verdade que trazemos a cada nota. As críticas foram unânimes. Marcus Johnson não era apenas filho de Vivian Johnson, ele era um artista com uma voz própria, autêntica e poderosa. 3 meses após seu lançamento, o álbum recebeu 2 indicações ao Grammy, incluindo a de Melhor Artista Revelação. Em entrevista à Rolling Stone, quando questionado sobre Blake e o incidente na escola, Marcus respondeu com uma serenidade que surpreendeu o entrevistador. Não o agradeço pelo preconceito ou pela humilhação. Ninguém deveria ter que passar por isso, mas eu agradeço a ele por me dar a oportunidade de encarar o medo que me impedia de ser completamente quem eu sou. Blake queria me mostrar o meu lugar, e, ironicamente, foi exatamente isso que ele fez. Simplesmente não era o lugar que ele imaginava. A Westmore Academy transformou o antigo show de talentos em um festival anual de diversidade, oficialmente chamado de Festival Raízes, em homenagem à música que Marcos cantou naquele dia fatídico. O evento se tornou um dos mais prestigiados entre as escolas da região, atraindo talentos diversos de todo o país. Em sua apresentação de formatura 3 anos depois, Marcus Johnson retornou ao palco da Academia Westmore como convidado especial. A ironia não passou despercebida por ninguém. O mesmo palco que deveria ter sido sua humilhação pública agora o acolheu como uma lenda. Antes de cantar sua última música, ele compartilhou uma reflexão. Todos nós enfrentamos momentos em que outras pessoas tentam definir quem somos e do que somos capazes. Nesses momentos, temos a escolha de aceitar a definição delas ou responder com a nossa própria verdade. E essa verdade, quando finalmente encontrada, tem um poder que nenhum preconceito pode silenciar. Se esta história de transformação e justiça tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras que mostram como, às vezes, os maiores triunfos nascem das situações mais cruéis. Compartilhe nos comentários se você já passou por um momento em que alguém tentou diminuir seu valor e como você reagiu. Porque a lição mais poderosa da história de Marcus Johnson não é que o talento eventualmente vence o preconceito, é que quando conhecemos nosso verdadeiro valor, ninguém mais tem o poder de nos definir.